Meus irmãos, nos saúdo com a paz do Senhor. Amém, queridos? Quero aproveitar vocês estão em pé para nós lermos o texto sagrado, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo de número 7. Para não ler o texto, vou ler somente o versículo 7. Amém? Os que encontraram, digam amém. Vamos ler. Diz a palavra do Senhor. E por isso, nem ainda me julguei digno de me ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Pode se sentar. Meus irmãos, antes de me unir ao meu irmão que nos entregou essa tão preciosa palavra, são conselhos de Deus para nossas vidas, eu gostaria de me unir esta noite, trazendo para os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que é muito especial para a minha vida, muito especial, poder cooperar na igreja, com o Santo Ministério, pastor Cris. Meu irmão sempre dizia muito bem do Senhor, grande inspirador, grande administrador, e nunca passou por minha cabeça, sinceramente, poder um dia cooperar. Isso foi plano de Deus. Eu louvo a Deus porque Ele deu esse privilégio e também ocupar, amados. Eu me sinto aqui limitado. Minha esposa fica dali, te mantenha calma, porque é difícil manter a calma, né, irmão? Um púlpito tão consagrado e tão conhecido do Brasil, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, já se ouvia falar da igreja de Pindamonhangaba, né? Então é uma igreja que tem o seu respeito em todo o país. Eu me sinto privilegiado por Deus, sinto honrado pelo Senhor. A Deus seja a glória. Queridos, eu fui levado pelo Senhor, eu acredito, a esse texto sagrado. Confesso a vocês que vim decidido. Na minha oração nessa tarde, eu disse: Senhor, eu te peço que me oriente numa palavra. Todavia, Senhor, se eu não receber uma orientação forte do Senhor, eu vou ministrar essa palavra aqui. E vim decidido a compartilhar aos irmãos o capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu São João. E o Senhor começou a fazer esse texto saltar no meu coração. Esse capítulo, essa história que mexe comigo, amados. Todas as vezes que eu vou a esse texto, me renova, me dá um novo fôlego, uma nova visão. Do capítulo 7, a história desse centurião, o comportamento desse homem mexe comigo, porque não só ele, mas alguns centuriões, eles com um gesto ou uma atitude entre aspas insignificante, não sendo insignificante, foram para a história, eles não eram judeus. Alguns deles, gentios, trabalhavam para o império
faziam parte de um contexto, de um cenário, e eles puderam absorver algumas lições ali e foram sensibilizados e entraram na história. Eu me lembro de um centurião que ele recebeu a incumbência de chefiar a crucificação de Jesus. Ele era responsável pelos soldados que fariam a escolta da crucificação, não só de Cristo, mas a dos dois ladrões que estavam ao seu lado. E então eles escoltam todo aquele momento, aquela crucificação, e em um dado momento o centurião ele estaria acompanhando os soldados, recebendo as suas ordens, não poderia deixar que acontecesse nenhum motim, nenhuma espécie de alguma coisa que pudesse resgatar aqueles homens que seriam crucificados. E ele, em um dado momento, quando Jesus está na cruz, ali já nos seus últimos suspiros, de repente, quando ele está observando aquela cena, a Bíblia não dá o seu nome, Jesus levanta a cabeça e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz a Escritura que um centurião que estava ali cai de joelhos e disse: verdadeiramente ele era filho de Deus. Isso está registrado, isso está na história. Ou um centurião que foi para a história, queridos, esse a Bíblia lhe dá o nome de Cornélio. Quem nunca ouviu falar de Cornélio? Cornélio era um homem temente, um homem que, muito embora não seguia as orientações que a igreja primitiva estava desencadeando, mas ele havia um temor no seu coração, um homem com um coração caridoso, mas ele precisava de ter um encontro com o Senhor. E de repente ele recebe uma visão, e resumindo, queridos, nessa visão ele manda alguns homens na casa de Pedro, e Pedro também se sensibiliza por outra visão que Deus lhe dá, e ele vai à casa de Cornélio, e Cornélio profere algumas palavras que elas ficaram registradas. Cornélio, quando Pedro entra, Pedro parece que entra, talvez pelo seu preconceito, que está começando a ser quebrado, ele entra um pouco tímido, meio sabiado, e Cornélio disse para ele: olha, nós estamos todos aqui para ouvir tudo quanto da parte do Senhor de forma dada. Pode falar, nós queremos ouvir, pode falar. Outro homem também, um centurião, foi por nome Júlio, no capítulo 27 de Atos. Ele chefia o translado de Paulo a Roma, e esse homem também vai para a história, porque diz o texto sagrado: e Júlio, tratando o apóstolo Paulo humanamente,
lá na palavra, ele ouve falar de Cristo, e ele chama alguns anciões, alguns veteranos, e ele envia esses homens a Jesus, e pede para que Cristo venha à sua